Boa noite, irmãos. Dá para ser melhor. Boa noite, irmãos. Agora só o Tiago que está fazendo aniversário hoje. Boa noite, Tiago. Aê. Vamos orar ao Senhor. Corações cheios de alegria mais uma vez. Estamos reunidos diante do Senhor para dedicar-lhe a nossa adoração, nossos corações, nossas ofertas e o nosso louvor. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, bendito seja sempre o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos porque tu tens nos guardado, Senhor, nos amparado. Obrigado, Deus, pela tua potente mão a nos abençoar. Fica conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Fica com cada coração que está aqui neste momento, que está chegando, aqueles que estão assistindo também de suas casas, onde quer que estejam. Que a tua boa mão e a tua graça, ó Pai, os alcance para a honra e glória do teu nome, Senhor. Recebe a nossa gratidão e fica conosco, Senhor. Viemos lembrar da situação da nossa cidade, do nosso país, Senhor. Esse espírito de luto que se abateu sobre nós, nós colocamos toda essa situação diante do Senhor e te agradecemos porque sabemos que tu tens o controle de todas as coisas, Senhor. E nós confiamos no teu amor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. Poder do teu amor.
Eu sou grato, por isso que eu perguntei se você estava bem, porque o nosso coração tem que estar cheio de alegria. A Bíblia fala que um coração feliz, o que acontece com o nosso rosto? E com máscara, como é que faz agora? Então, que o nosso coração de fato esteja cheio de alegria, da alegria do Senhor, porque Ele tem cuidado da gente. Amém? Eu sou grato. Os irmãos podem estar dedicando os seus dízimos de ofertas. Eu sou grato por tudo que tenho. Um tesouro maior
Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos em família, Senhor, entre irmãos. Obrigado, Senhor. Nós só temos a te agradecer, Pai. Louvado seja o teu nome, continua falando aos nossos corações, ó Pai, através da tua poderosa palavra, que é viva e eficaz, ó Pai, que penetra onde nada nem ninguém consegue. Possamos sair transformados daqui, Senhor, por tudo que ouviremos da tua boca, Senhor, da tua voz através da vida do teu servo. Cada mente, cada coração esteja voltado, Senhor, para estar sendo compartilhado. Que o teu nome seja glorificado entre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por esse tempo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Está tudo bem aí? Na paz? Meus irmãos, é muito difícil para nós ficar sufocado com máscara. Ter que cantar e tocar e pregar com isso. Eu vou tirar uma que eu tenho duas. Eu já fui vacinado, tomei as 2 doses, mas isso não significa nada. Tem muita gente que tomou as 2 e morreram. Tem muita gente que tomou e foi infectado novamente e foi curado. A coisa está feia aí fora. Então, por favor, todos nós, irmãos, não tira a máscara. Alguns costumam deixar debaixo do nariz durante o momento do culto. Não faça isso, tá? Deixa lá direitinho, tá? É sufocante para quem está cantando aqui com isso? Mas é protocolo, nós temos que seguir até que a coisa melhore, a gente arranca isso aqui e joga fora, não é? Sabemos quantos vai acontecer. Meus irmãos, devemos orar pelos enfermos, há muita gente enferma. A irmã Rose é aquela que passa para nós, para mim, para a Neuza. O celular da Neuza está aquela lista enorme. Nós vamos fazer o nosso culto à noite, a gente vê todos os pedidos e a gente gasta tempo ali, investir tempo orando, nome por nome, tá? E além daqueles que a gente ora de manhã, ora à tarde, liga, ora por telefone, tá? Muitos irmãos, a Raquel está internada, a neta do irmão Januário, ainda não se sabe se é Covid, ainda não fez exame, devemos estar orando por ela. O pastor R.R. Soares, muito conhecido no mundo fora, está entubado. E orar por ele também, que é servo do Senhor. Eu só apoio para todas as pessoas que estão passando por este tempo aí de pandemia, de aflição. Mas agradecer também aqueles que já foram curados, né? Quantos que estão aqui hoje, agora, que já foram curados? Levante a mão. Quem aqui teve Covid e foi curado? Levante a mão. Eu estou levantando, que eu já tive também, né? Então, ok, tá bom. Aqui o que passou mais sufoco foi o bom Fábio, mas ele está aqui firme, tá? O bom Edson, que está preocupado com ele fez o tratamento em casa, foi sufocante? Foi. O Tiago passou uns apuros, né? Mas Deus foi lá e levantou o Tiago. Deus é maravilhoso. Ler a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14.
a partir do verso 22. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Lido até o verso 34, que Deus aplica a leitura da sua palavra, lida aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Deus eterno, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. O Senhor tem curado, restaurado pessoas, Senhor Deus, que estava até desenganada pela medicina. O Senhor foi lá e mostrou que o Senhor é Deus, que o Senhor tem o poder. É o Senhor que decide sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nós louvamos o nome do Senhor. Obrigado, Deus querido, pelos irmãos que foram recuperados da Covid. Eles venceram. A irmã Lúcia, que está em casa, teve um momento difícil, mas ela venceu. O irmão Tiago venceu, o irmão Fábio, o irmão Ed, tantos outros. Mas existem tantos outros irmãos e amigos, pessoas internadas, entubadas, à beira até mesmo da morte. Pedimos que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre todas essas pessoas. Visita a Raquel, onde ela está naquele hospital, pondo a tua mão poderosa sobre ela. Também a sua sogra, esteja restaurando a saúde delas. Obrigado pelo Eric, que já venceu também a Covid. Lembramos do pastor Henrique Soares. Estende tua mão poderosa sobre ele, ó Deus, com a tua misericórdia, poder e graça, para que ele também receba o toque poderoso de cura e de restauração, segundo a vontade do Senhor. Querido Deus, também nós não podemos deixar de agradecer ao Senhor pela vida dos profissionais da saúde que têm lutado numa grande guerra, uma grande luta. Que o Senhor esteja preservando a vida de todos eles, fortalecendo fisicamente e psicologicamente, para que continue esta grande luta, essa batalha, ajudando as pessoas a vencerem este mal, que não há um medicamento específico para combater contra ele. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor está fazendo agora, que o Senhor fará amanhã. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos?
A gente está meio abatido, né? Um amém, a gente não consegue arrancar um amém dos irmãos, né? Mas todo mundo está aí meio abatido mesmo por causa da situação que nós estamos vivendo, tá? Meus amados irmãos, os nossos queridos apóstolos passaram por uma experiência marcante na vida deles. Não era a primeira vez que eles passavam por aquele local, porque eles eram pescadores, eles conheciam muito bem aquela trajetória. Sabiam muito bem remar, conduzir seus barcos. Mas as outras vezes, com eles estava Jesus. Então ficaram tranquilos e seguros, porque Jesus estava no barco com eles. E desta feita Jesus não estava. E por que Jesus não foi com eles? Jesus alega que tinha que ficar para despedir a multidão, porque era muita gente, e ordenou que eles fossem à frente. E ele depois foi ao monte orar. Então nós ficamos pensando o seguinte: se aqueles homens estavam obedecendo à voz do Senhor, o Senhor mandou que eles fossem. O Senhor não mandou para eles ficarem ali esperando ele ir ao monte orar, para irem junto para o outro lado. Ele disse: vocês vão atravessar para o outro lado do mar. E eles então obedeceram, porque quando eles estavam obedecendo a Deus, aconteceu um grande pé de vento, uma grande tempestade, quase levaram o barco a pique, e eles estavam em desespero, gritando, com medo, gritando por socorro. E parece, meus amados irmãos, quanto mais pediam socorro, o socorro não chegava. Você já viveu um momento assim, que você, precisando de um socorro urgente, você orou, pediu: Senhor, eu estou precisando de um socorro, e o socorro não vem, e aquilo não passa, a agonia não passa, a tempestade não passa, a doença não passa, a enfermidade está ali, cruel, te matando aos poucos, você precisando ser curado, você clama pela cura, clama por misericórdia, e a misericórdia não aparece. Essa era a situação daqueles homens. Eles estavam desesperados, eram profissionais, sabiam muito bem remar, mas não estavam dando conta, o vento era contrário. Quanto mais se esforçava, mais a embarcação não saía do lugar, e as águas começaram a entrar no barco. Então eles acharam que vamos morrer todos. E aonde está o mestre? Muitas vezes, meus amados irmãos, nós ficamos de certa forma decepcionados, porque queremos a resposta agora. Mas a resposta de Deus não é conforme nós queremos, não é no nosso tempo, não é de acordo com a nossa vontade, é no tempo de Deus, de acordo com a vontade dEle. Ele que decide a hora, o momento, o melhor momento de estender a mão para você e colocar você de pé. Ele que sabe o momento que Ele vai te dar a vitória. Você pode pedir, porque é um direito seu, eu preciso de vitória, eu preciso de uma bênção na minha vida, mas você ora e pede e espera. É isso que a Bíblia ensina, que nós devemos esperar no Senhor. E nós não temos muita paciência para esperar no Senhor, ainda mais vivendo no tempo desse, que todas as coisas acontecem assim, rapidinho. Em questão de segundos, você consegue esquentar a sua refeição. No outro tempo, lá no fogão de lenha, lá na roça, gastava muita madeira, até ferver aquele negócio lá. Você estava morrendo de fome, agora rapidinho, você põe lá rapidinho, o negócio já está aquecido e é só comer. Vivendo no tempo de tudo é rápido, tudo é na hora. Você tem seu celular, imediatamente você comunica com o mundo se você quiser. Você pode falar com quem você quiser, a hora que você quiser. A pessoa pode ir lá onde ela estiver. Tudo é rapidinho. E aqueles homens estavam esperando o socorro não vinha. E a pergunta é exatamente essa: se eles estavam obedecendo uma ordem de Deus, uma ordem do Mestre, por que aquilo estava acontecendo com eles? Nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, que aquele grupo de homens separado por Jesus, chamado, qualificado de apóstolos, estava em treinamento. Eles precisavam experimentar algo para provar a fé deles, o quanto a fé deles era uma fé firme em Cristo Jesus. E aquele era um ensinamento, um treinamento. Jesus sabia perfeitamente o que ia acontecer. Jesus provocou aquela tempestade exatamente para provar a fé deles.
E às vezes as coisas vêm sobre nós, Deus permite para provar a nossa fé, até que ponto nós confiamos, nós acreditamos mesmo no poder de Deus, até que ponto nós sentimos que Deus está conosco. Interessante, meus amados irmãos, que Jesus nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora certa. Nós queremos que Ele estivesse conosco ontem, mas Ele quer estar hoje. É hoje que Ele quer trazer a bênção para a sua vida. Então não adianta você ficar desesperado. E o desespero tomou conta daqueles homens, até o ponto quando Jesus começa a vir em direção deles, andando por cima das águas, e eles tiveram um medo tremendo, achavam que era um fantasma. Isso era na madrugada, entre 3 e 6 da manhã. E ver alguém andando sobre as águas realmente é espantoso, é para dar medo. Eles já estavam com medo de reimar naquela escuridão da noite e não ter sucesso. E agora vem um fantasma em direção deles, agora que todos iriam morrer. Essa era a expectativa deles. E Jesus, que lê os nossos pensamentos, Ele sabe tudo a seu respeito antes de você pensar. Deus, quando viu o seu povo lá no Egito sofrendo as amarguras da escravidão, Ele então chamou Moisés e disse: eu tenho ouvido clamor, gemido do meu povo. Jesus lá no monte orando, Ele sabia o que estava acontecendo com os seus apóstolos lá no mar, sabia dos seus pensamentos, sabia dos seus medos, e o Senhor esperou o momento certo para chegar até eles, para trazer calma aos corações daqueles homens, acalmar a alma daqueles homens. E quando então Pedro ouviu Jesus dizer: não temais, sou eu. Meus amados irmãos, quando o Senhor expressou sou eu, ali estava o Deus Todo-Poderoso, o Criador do mar, o Criador de todas as coisas, que criou aqueles homens que estavam naquela embarcação, o Deus que criou todos os seres humanos, que criou você, me criou, e aqueles que ainda irão nascer, porque Ele é o Senhor da vida. Ali estava o Deus, o Eterno. Portanto, Ele expressou: não temais, sou eu. Quando você escuta essa expressão sou eu, você vai lá para o Velho Testamento e você vai entender que Deus usou essa expressão no Velho Testamento várias vezes. Moisés falou: Senhor, se eu chegar lá e falar para o povo de Israel que quem mandou? O que eu vou falar? Diz para eles: eu sou o que sou te enviou. E Jesus usou desta expressão, que era própria dele, porque Ele é Deus. E quando Ele disse: não temais, sou eu, parece que alguma coisa aconteceu com aqueles homens. E Pedro então, aí com uma certa dúvida, ele toma a frente dos seus colegas e diz: se tu és mesmo mestre, manda que eu vá ter contigo, andando por cima das águas. Ele estava duvidando, mas quando ele percebe, Jesus disse: sou eu, pode vir. E ele desce e começa a caminhar sobre as águas também. Mas, de repente, ele duvidou. E é assim que às vezes acontece conosco, meus irmãos. Às vezes nós duvidamos que Deus pode fazer, que Ele é real na nossa vida. Irmãos, Ele é real, Ele é presente conosco. Ele nunca te deixa sozinho, você nunca está abandonado, Ele está sempre caminhando ao seu lado. Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua aflição, Ele sabe a sua tristeza, Ele sabe aonde você precisa receber o toque poderoso de suas mãos. Então você precisa ter calma, você precisa acreditar, você precisa confiar no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. E quando Pedro ia para o fundo, Jesus estendeu a mão para ele, porque ele clamou: salva-me, Senhor. Em outras palavras, tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus tomou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E colocou de pé, e ambos caminharam
até a embarcação. Nesse feito, nós não vemos Jesus dando ordem para os ventos nem para o ar. Mas no outro episódio, ele levanta a mão e manda o mar acalmar, o vento acalmar. Aqui, simplesmente, por ele passar por cima das águas e entrar na embarcação, a bonança chegou. Quando o Senhor Jesus está no barco da nossa vida, meus irmãos, a bonança, a paz. Quando ele está fora, há desespero, há grito, há medo, há desesperança, mas quando ele está conosco, nós nos sentimos seguros. Você já se sentiu inseguro em algumas situações da sua vida? Eu já senti várias vezes algum tipo de insegurança. Mas depois, quando você consegue vencer aquela luta, você adquire confiança. E quando nós cremos que o Senhor está conosco, que Ele nunca nos deixa, nós não temos que duvidar. Nós sabemos que Ele faz e vai conosco, removendo as barreiras, tirando todos os obstáculos. E nós vamos passando. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia há 1 ano e meio, mais ou menos, por aí. Milhares e milhares de pessoas já morreram. E agora chegou aí uma cepa lá da Índia que está pegando muita gente, tem muita gente internada com esse negócio, é por aí, a coisa está feia. E parece que o povo clama, o povo grita: Senhor, põe um fim nesse vírus, o Senhor tem o poder para aniquilar esse mal. E as coisas continuam aí matando. O que mais, meus amados, nos traz tristeza às vezes é o silêncio de Deus. Muitas vezes Deus fica em silêncio, observando tudo que está acontecendo. E você clama, mas Ele não te responde. Você clama, parece que o céu está fechado, as portas estão trancadas. Mas você pergunta por que Deus está em silêncio. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o povo esqueceu de Deus. Os crentes também têm esquecido de Deus. Há muitas pessoas se diz cristãs, vivendo uma vida dissoluta, mundana, como qualquer outro, que nunca ouviu a palavra de Deus, que nunca desceu as águas do batismo. E acho que isso hoje é normal. E às vezes pastores antigos como eu são taxados de quadrado, de antigão. Porque eu não consigo entender isso, que uma pessoa que se diz crente em Jesus Cristo, membro de uma igreja, faz o que as pessoas lá de fora fazem, às vezes faz pior. E não tem medo da mão de Deus, causando escândalo, escandalizando o nome de Jesus, escandalizando a igreja que ele pertence. E ele, se for falar de Cristo para alguém, quem vai dar ouvido? O testemunho dele. Por isso, meus amados irmãos, o pecado tem crescido cada dia, a maldade tem crescido cada dia no coração do ser humano. A mente do ser humano está poluído com coisas ruins, poluída de pecado, de pensamentos ruins, pensamento de morte. Não tem amor, falta amor no coração das pessoas, o povo não ama mais. O povo de Deus também está perdendo, está esfriando o amor. Se eu não amo o irmão que vejo, como posso amar a Deus que eu não vejo, diz a palavra? Eu preciso amar o irmão, porque Deus me ama e Ele provou esse amor por mim na cruz. Eu preciso amar. E é isso que está acontecendo. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, o amor de muito esfriaria. Os meus acham que nós estamos vivendo os finais de tempo? Quem acha aqui que nós estamos vivendo os finais de tempo? Levante a mão. Estamos nós vivendo a qualquer momento.
os céus se abrirão e as trombetas soarão. Jesus descendo com poder e glória, acompanhado de seus santos anjos, os salvos que dormem do pó, ressuscitando, os salvos vivos sendo tocados e transformados, a encontrar com o Senhor, os incrédulos não convertidos, não salvos, os mortos não salvos, ressuscitando, também sendo julgado por Jesus, o grande tribunal que vai acontecer. Apocalipse diz, meus amados irmãos, naquele dia os tribunos do mundo inteiro estarão lá, os reis, governadores, prefeitos, vereadores, toda a raça, toda a autoridade vai estar lá para ser julgado pelo Senhor. Aí eu quero ver o que vai acontecer com eles. A Bíblia diz que vai acontecer se não houver uma mudança, uma conversão, uma transformação, uma entrega da vida desse povo ao Senhor, reconhecer que o Senhor é Deus. Mas parece que as autoridades não reconhecem Deus como Deus, acham que eles são deuses. Meus amados irmãos, as tempestades da vida vêm para grandes e pequenos, ricos e pobres. Essa pandemia veio para provar para nós de que esta praga chamada Covid-19, coronavírus, está atacando autoridades, está atacando ricos e pobres, está atacando crentes em Jesus Cristo, servos do Senhor Jesus Cristo, pastores, missionários. Quantos já morreram? Na nossa denominação, há infinidade de pastores que morreram. Há centenas de igrejas sem pastor, porque os pastores morreram. As igrejas sem pastor. Quantas famílias que o pai morreu, a mãe morreu, os filhos morreram. É desta maneira, meus irmãos, que nós estamos vivendo hoje, vendo essa situação. Somente a misericórdia de Deus. Nós nunca ouvimos tanto clamor por misericórdia como temos ouvido nos últimos tempos. Isso é um alerta para nós. E por isso que Amós 4,12 diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. É hora de você acertar sua vida com Deus. Pare de levar essa vida espiritual medíocre que você leva, sem oração, sem consagração, não está nem aí com as coisas de Deus. É hora de você se chegar a Deus. É hora de você quebrantar o seu coração. É hora de você cair de joelho. É hora de você clamar: misericórdia, Senhor, de mim. Fazer como Isaías: ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Isaías ele não era, ele recebeu ali o chamado profético, mas ele era um servo, ele ia no templo todos os dias para falar com Deus. É hora de você clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso mudar, preciso melhorar minha vida espiritual, minha comunhão com o Senhor, minha comunhão em casa com a minha esposa, com meus filhos, minha comunhão com a minha igreja. Eu preciso mudar. Aquilo que está errado em minha vida, eu preciso mudar. Tem que mudar, mas mudar não é amanhã, é hoje. Porque se Cristo voltar esta noite, você sabe a que hora Jesus vai voltar? Se é de manhã, meio-dia, à tarde, às 22 horas, 3 horas da manhã? Não sabemos. Sabemos que Ele virá. Ele disse: o dia e a hora somente o Pai sabe. Nem os anjos sabem, nem o Filho sabe. Ele está falando como filho, mas como Deus, Ele sabe. Meus irmãos, a tempestade vem, mas ela passa. Fique confiado no poder e graça do Senhor. Tudo isso vai passar e a bonança virá. Foi assim que aconteceu naquele episódio. Assim que o Senhor entrou no barco, o vento parou de soprar, as ondas baixaram e o mar
ficou calmo e a embarcação conseguiu navegar serenamente até o outro lado. Nós estamos no barco desta vida, mas Jesus está no controle. Ele é o comandante. E com Ele no barco, você não tem que ter medo. Isso é, com Ele na sua vida, você não tem que ter medo. Você precisa levantar a sua cabeça e lembrar que você não está sozinho. Deus está com você. Ele está na sua família. Ele está com você lá no seu trabalho. Ele não te deixa em nenhum momento. Então você não pode deixá-lo também, não. Que Ele queira nos abençoar. Amém? Pai, obrigado por esse tempo passado aqui pela palavra, sabendo que, mesmo obedecendo à voz do Senhor, o Senhor permite que as coisas acontecem para provar a nossa fé. Obrigado, Senhor Jesus, porque quando nós passamos por tempestades, por lutas, aflições, a nossa fé cresce um pouco mais. Nós louvamos Teu nome, Senhor, nosso Deus, por Cristo Jesus, o nosso companheiro inseparável. É por isso, Senhor, nosso Deus, que o salmista declarou: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Porque o Senhor está comigo. Ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que ter medo, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com o teu povo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho uma carta para ser lida aqui, então eu pedi Vinícius para vir aqui à frente. Mandou cortar? Não. Vou fazer o negócio aqui. Desse gabinete do outro. Não tem essa porta. Meus irmãos, é uma sessão rápida, extraordinária, para tratar de assunto de disciplina, tá?